2016, quinta-feira, 16/4, né? Aula de ciências, camadas da Terra e uma atividade de revisãozinha aí do assunto de matemática, MEDC, desculpa, né? Então, vamos lá. Nas camadas da Terra. Na Terra, nós sabemos, né, o planeta Terra é formado por 3 camadas, que você já conhece, né? A crosta terrestre, que é onde nós estamos, a camada externa. O manto, que é a intermediária, que é onde encontramos as rochas, né, o material mais pastoso, que é no caso do magma. E o núcleo, que é o centro da Terra, a camada mais profunda, certo? Então, quando falamos em camadas da Terra, também falamos em placas tectônicas, né? Placas tectônicas são esses grandes blocos sólidos que sustentam os continentes dos oceanos, né? E assim, com o passar dos bilhares de anos, essas placas tectônicas têm se distanciado, né? É por isso que dizem que os continentes há bilhões de anos atrás eram todos juntos, né? Dizem até, por exemplo, que o continente africano e a América eram um continente só, né? Só que com esse movimento das placas tectônicas, elas foram se afastando, né, com o passar dos anos e por isso que se distanciaram. Por isso que não são mais um continente apenas, né? São 2 no caso agora, né? A América está bem distante da África. Vocês têm aí uma sugestão de um vídeo que eu passei para vocês? Por que no Brasil, né, não temos terremotos? Tem um vídeo muito interessante lá, assistam, tá? Não deixem de assistir. Temos também aí no texto o que causa os terremotos, o que é vulcanismo, né? Que é o fenômeno aquilo, né? Que é interessante do vulcão, né? Como é que essa lava acontece e tudo mais. E logo em seguida, na 36, temos a atividade já, né? Vamos lá. Primeiro, identifiquem na imagem as camadas da Terra. A primeira, crosta terrestre, né? Que é a externa. A segunda, manto. E a mais profunda, núcleo. 2. Comente a frase abaixo, se a frase abaixo é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta. As partes mais profundas dos oceanos pertencem à camada do manto, pois estão abaixo da superfície. Será? Tem certeza? E é. Assim. Será, gente? Se lá no texto de vocês está dizendo, né, que as camadas mais profundas dos oceanos até a crosta terrestre, né, não é nada relacionado a isso. Então é ou não é? Vocês acham o quê? Né? A resposta correta é não, pois as partes mais profundas do oceano fazem parte da crosta terrestre, né? Então, a crosta terrestre é o quê? A camada externa, né? Aquilo onde nós estamos, né? A parte mais superficial onde nós estamos. E os oceanos é a parte superficial. Então, não tem como ser do manto, né? Então, por isso é da crosta terrestre. Por exemplo, nós podemos mergulhar nos oceanos, né? Então, não é uma camada tão profunda assim. Então, faz parte da crosta terrestre, certo? Lê abaixo e depois responda as perguntas a seguir. O texto abaixo. Aí tem um texto aí, medidor de terremotos, de Teone Pereira. De acordo com o texto, que conclusão se pode retirar sobre as linhas registradas pelo sismógrafo na imagem acima? Então, por que o sismógrafo faz? Ele permite registrar um abalo sísmico devido ao tamanho dos riscos, né? Então, ele vai com aqueles risquinhos, parecendo aquele que aparece no aparelho de um paciente internado no hospital que a gente vê na novela, nos filmes, né? Então, através daqueles risquinhos, né, os cientistas podem saber se existe uma presença de um terremoto ou não. Depende da densidade, do tamanho do risquinho, das variáveis. B. Qual a importância de utilizar um sismógrafo? Comente com seus colegas. Então, identificar tremores de terra previamente para avisar a população, prevenindo-a, assim de maiores consequências. Então, os cientistas lá perceberam que no sismógrafo está marcando, né, que existe um terremoto se aproximando. Então, eles vão avisar, né, para o governo, para a população, para se prevenir, né, para evacuar uma cidade, por exemplo, né, para procurar um lugar mais seguro, né? Então, por isso que é importante se usar os sismógrafos. 4. Observe a imagem a seguir. Que fenômeno está sendo representado na imagem? Essa é fácil, né?
A erupção vulcânica. B. Quais consequências podem acontecer devido à ocorrência desse fenômeno? Aquecimento das águas dos rios, dos lagos e dos mares, provocando a morte de animais, de seres vivos, né? De animais, de plantas, pode destruir cidades, vilarejos, né? Então imagine aí uma cidade que tem um vulcão, né? Como podemos ver nos filmes. Se um vulcão entra em erupção, é um desastre, né? Porque sai devastando tudo. A vegetação, os animais, as pessoas, né? As cidades. Então é um desastre total. Como a ação de um vulcão pode causar um desastre natural? Através das lavas e dos gases, né, que são tóxicos. As nuvens de poeira, as rochas que são expelidas, provocando alterações no ambiente, né? Então as lavas, né, elas queimam, saem acabando com tudo, né? Queimam tudo, destroem tudo, né? Os gases que saem são muito tóxicos, né? As pessoas não conseguem continuar respirando com a aparência daqueles gases, então tudo é devastador. D. Onde fica armazenado o magma lançado nos vulcões? Qual é a camada pastosa da Terra? O manto. 5. Lê a informação abaixo e depois responda aos questionamentos propostos. Vocês têm um textozinho, né? Falando sobre o tsunami na cidade da Indonésia atingida por um tsunami, né? Em 2004. Qual fenômeno causa os terremotos que originam os tsunamis? O que é que provoca um tsunami? O que é que faz um tsunami acontecer, existir? Então você vai colocar que são os movimentos das placas tectônicas. Quando as placas tectônicas elas começam a se movimentar, né? Se chocam, né? Se afastam e aí provoca os tsunamis, certo? É como se estivesse aqui, né? Digamos que o celular que seja a Terra, né? E as minhas mãos são as placas tectônicas. Se eu começar a balançar, o celular também vai balançar. Isso que acontece com a Terra, né? Se eu me afasto, ele pode, né, cair, né, ou pode se bambear, se movimentar. Então, isso é que as placas tectônicas fazem. Elas são um bloco sólido por baixo da Terra e que o movimento delas pode ocasionar esse tipo de fenômeno, né? O tsunami, o terremoto. Vamos lá. 30. Não. Só até aí, né? A 37. Vamos lá. Livro de reforço, página 90 a 92. 90 a 92. Tem aí, primeiro, complete a seguir. O texto a seguir. As camadas da Terra são classificadas em 3 tipos, que são divididos de acordo com certos critérios químicos e físicos. De forma simplificada, a Terra é formada por uma camada externa denominada crosta terrestre, pelo manto, composto por substâncias ricas em ferro e magnésio, e pelo núcleo, que é a parte mais interna. Segundo, no caça-palavras encontra o nome das 3 camadas da Terra. É fácil. Manto, núcleo e crosta. Aí vocês têm placas tectônicas. Tem um texto falando sobre a erupção em Pompeia, né? Que foi uma cidade. Vocês podem ver na imagem aí, ó. É tão devastador que não deu tempo nem das pessoas correrem. Aí ficaram aí as pessoas, ó. Foram todas transformadas em pedra, né? Que foram atingidas pelas lavas do vulcão. Que fenômeno possivelmente ocorreu para que o Vesúvio entrasse em erupção? O que é que faz esses movimentos, né? Esses que chamam de desastres naturais acontecerem? Quem é que se choca, que se distancia? Quem? As placas tectônicas. Então, vocês vão botar a resposta. O movimento das placas tectônicas que lançaram o magma para a superfície terrestre. Leia a afirmativa a seguir e comente explicando os movimentos que a justificam. A crosta terrestre é a camada que mais sofre com a ação do homem. Por quê? Porque é justamente a que estamos vivendo, né? Não é a camada mais superficial, é a camada externa, é onde nós estamos. Então, logicamente, que ela que vai sofrer mais as consequências, porque é onde nós estamos vivendo. Terceiro, marque V para as alternativas verdadeiras e V para as falsas. O manto é formado apenas por material pastoso. Falso, né? Rocha não é pastosa, né? A crosta terrestre compreende desde a superfície até os pontos profundos dos oceanos. Verdadeiro.
O magma é composto de água em temperatura elevada. Falso. O movimento das placas tectônicas pode causar fenômenos naturais capazes de modificar a crosta terrestre. Verdadeiro. No Brasil não há registro de abalos sísmicos. Falso. Agora corrija as afirmativas falsas, tornando-as verdadeiras. Então vamos lá. Primeira. O manto é formado por materiais pastosos e sólidos. O magma é composto por vários tipos de rocha que, devido às altas temperaturas, encontram-se em estado pastoso. E a terceira, no Brasil existem vários registros de abalos sísmicos. Quinto, observe a imagem e depois responda aos questionamentos. A. Cite 2 fenômenos naturais que podem ocorrer devido ao movimento das placas tectônicas. 2 movimentos, terremoto e vulcanismo. Pode ser, né? B. O que pode ocorrer numa zona de encontro entre 2 placas tectônicas, como é mostrado na imagem acima? Pode acontecer choques subterrâneos, ó. Elas duas, ó, se encontrando, ó. Se chocam, se batem. E pode acontecer isso, nesse choque, né? As placas tectônicas deslizam, chocando-se e afastando-se umas das outras. Esse fenômeno faz o solo tremer e pode deslocar grandes massas de terra e de água. Então, né, o movimento delas pode fazer com que as terras se afastem, né? E os oceanos também, né? Pronto. Página 92, tipos de rocha. Então, vocês têm aí. Ligue as imagens aos tipos de rochas adequados. A primeira aí, ó, magmática, do palceiro, da calçada aí é de magmática. A segunda de barro é sedimentar. E a última aí, metamórfica, o mármore. Marque V para as alternativas verdadeiras e V para as falsas. Verdadeiras são apenas: a areia da praia tem origem do desgaste das rochas e as rochas são constituídas por agregados de minerais. Só essas duas são verdadeiras. Terceiro, observe as obras de arte abaixo e escreva com qual tipo de rocha cada uma foi produzida. A primeira, a Pietà metamórfica. A segunda, do Monte de Russmore, magmática. E a obra de cerâmica, sabe, né? Sedimentar. Quais objetos em sua casa foram fabricados utilizando algum dos tipos de rocha abaixo? Então você vai analisar e vai observar na sua casa. A magmática, metamórfica, sedimentar. Tem algum objeto na sua casa feito por alguma delas? Aí você vai descrever, certo? A atividade de matemática do caderno é uma atividade para reforçar os assuntos aí. É sobre MEDC, tratamento da informação. Fácil, né? Eu nem vou corrigir, né? Que essa atividade de matemática, eu vou corrigir na sala. É melhor, porque ainda tem aquela questão do MEDC, né? Para mostrar para vocês como é que faz direitinho. Eu acho melhor na prática, mostrando na prática é melhor, certo? Mas com relação ao gráfico, tudo facinho aí, que tem aquele gráficozinho que eu coloquei da imagem, da anotação, super fácil, certo? Beijinho pra vocês, até mais.